Olá, estamos de volta com mais um TaciCast, um programa onde a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que fazem a diferença, falar sobre campus, suas curiosidades e de tudo que acontece e transforma a nossa cidade para melhor. E o tema do nosso programa hoje é Agricultura Familiar e Cesta Verde Campista. Programas e projetos que fazem a diferença. E eu quero aqui agradecer a presença dos nossos convidados. E aqui eu quero agradecer a presença do professor Almir, que além de professor da UENF, é secretário municipal de Agricultura do governo de Vladimir, técnico em agropecuária, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia e doutor em produção vegetal pela UENF, um apaixonado pela agricultura, já foi 3 vezes seguidas premiado como cientista jovem do estado do Rio e também foi reconhecido como cientista do estado pela FAPERJ. Obrigada pela sua presença. Contamos também com a presença de Luciana Ribeiro. Obrigada, Luciana. Luciana, que é coordenadora do Programa Federal Criança Feliz, realizado através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Luciana é assistente social com mais de 30 anos de profissão, atuou em diferentes áreas da assistência e mesmo com toda essa experiência, ainda se comove com histórias vivenciadas nas centenas de visitas domiciliares que realiza nos 4 cantos do nosso município através do Criança Feliz. Eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigada, Luciana. Estamos aqui também com o produtor rural da agricultura familiar, Jorge Luiz. Obrigada, Jorge, pela sua presença. Jorge, que é do assentamento Zumbi 1, localizado nas terras da antiga usina São João, de onde ele tira seu sustento dos seus 2 alqueires de terra, onde você planta laranja de 2 espécies, limão, aipim e tantos outros cultivos de acordo com a época. Muito obrigada pela sua presença também. Obrigado a você. Almir, primeiro eu gostaria que você pudesse explicar para a gente o que é o agricultor familiar, quais são os programas que nós estamos realizando junto a eles e qual a importância dele para a nossa cidade. O agricultor familiar, para o Brasil, existe uma lei que estabelece o que é o agricultor familiar. É aquele que vive da sua própria mão de obra e da sua família, né? E para a nossa cidade, para a nossa região, é aquele que tem até 10 alqueires de terra ou aproximadamente 50 hectares, né? Esse é um agricultor pequeno. Nós temos em Campos aproximadamente 6.500 a 7.000 agricultores familiares, de um total de 8.000 e poucos. É quase todo mundo, né? Então, são diferente que todo mundo pensa, a cidade é de grandes produtores. Não, a cidade é de pequenos agricultores. E isso mudou muito nos últimos anos. Então, a gente tem trabalhado por estes. E são esses que botam comida na mesa de quem come. E é para esses que nós temos que trabalhar. E nós estamos trabalhando para isso. Então, e eles têm extrema dificuldade de vender, porque eles produzem em pequena escala. Né? E os grandes supermercados querem comprar em grande escala. E é a grande dificuldade. A gente está aqui com o Jorge, para ele vender para o supermercado quer saber o seguinte: Jorge, você tem laranja para me entregar toda semana, nessa quantidade, nessa qualidade? Que o problema é que o consumidor estabeleceu que qualidade é beleza. Então o fruto tem que estar brilhando, limpinho, arrumado, e não é isso. E aí a gente tem feito isso. Por isso que programas como Cesta Verde, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são fundamentais. E o produtor só vai conseguir vender se nós ajudarmos. Como é que a gente ajuda? Faz o projeto para ele vender, dá capacitação, ajuda com um trator quando a gente pode, e leva principalmente assistência técnica, que é um bom agrônomo, um bom veterinário e um bom zootecnista. Isso a gente tem feito e é inédito no município de Campos, né? Com programas como Cesta Verde, que é financiado pelo Programa Federal chamado Programa de Aquisição de Alimentos, criado pelo governo federal em 2003, é um programa que a gente remunera o produtor. O principal problema não é levar ele a plantar, é levar ele a vender. Por isso que a gente tem tanto carinho com as feiras. Nada melhor que uma barraca na feira. Nada melhor do que vender. E nós temos novidade, nós vamos fazer muito disso, porque é isso que o produtor quer. O produtor não quer que ninguém fique passando a mão na cabeça dele. E quer essa parceria acaba também gerando o crescimento dos próprios produtores. Isso gera renda e cria um movimento de que o filho vai olhar para o produtor como algo de sucesso.
que vai olhar para ele, que aconteceu em outros lugares, Santa Catarina do Espírito Santo, aconteceu muito disso. A pessoa olha assim, olha, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou viver disso e eu vou criar meus filhos a partir disso. Isso cria uma referência que o Rio perdeu. Nossa região perdeu. E as pessoas saíram da atividade agrícola para viver de outras profissões. Nós temos que fazer o inverso. O Rio se perdeu com isso, né? Porque os estados brasileiros e o mundo, e aí me desculpe aí para os outros, não existe desenvolvimento onde a agricultura é frágil. Não existe. É só olhar para o mundo. Luciana, a Prefeitura de Campos pactuou com o governo federal a implantação do Criança Feliz aqui na nossa cidade. Explica para a gente um pouquinho o que é o Criança Feliz, qual é a faixa etária, como é que é o desenvolvimento desse programa? Então, a Prefeitura de Campos pactuou o programa em final de 2021, mas ele começou a execução em 2023. Em abril de 2023, a gente começou a executar o Criança Feliz. Ele é um programa do governo federal e acontece em rede nacional, e é um programa voltado para a primeira infância, para o desenvolvimento da primeira infância. Então, desde 2023, a gente vem executando no município. Nós somos a segunda maior meta do estado em relação ao Criança Feliz. A gente tem uma meta de 2.600 famílias acompanhadas dentro do programa. O programa ele é voltado para a primeira infância. O público do Criança Feliz é gestante, crianças até 3 anos e crianças com 6 anos com deficiência que têm um BPC. Dentro da assistência, todo esse público é o público do cadastro único. Então, as nossas famílias são famílias em vulnerabilidade social, né? Famílias que necessitam, nesse momento, da assistência. Então, o programa Criança Feliz ele é baseado no desenvolvimento da criança dentro da família, no foco familiar. Então, a gente trabalha o acompanhamento familiar através de visitas domiciliares. Essas famílias elas são cadastradas no programa e a gente tem um sistema em que comunica, né, informa isso ao Ministério todo mês de quantas famílias a gente atende. As visitas são semanais, as gestantes recebem visitas quinzenais da equipe. As visitas acontecem dentro do domicílio, na casa da família. Hoje o Criança Feliz em Campos, ele está em todo o território do município, a gente está nos 15 CRAs, então a gente atende famílias de longa distância, às vezes famílias que estão longe até do centro, né, longe até do CRAS, a gente atende zona rural, a gente tem uma abrangência do município inteiro. E essas famílias são acompanhadas em relação ao desenvolvimento infantil delas. E aí, através dessa visita, através do brincar, a gente leva atividade de brincar, para o desenvolvimento da criança e principalmente do fortalecimento dos laços afetivos. É trabalhado com essa família a importância do amor, a importância do cuidado, da proteção dessa criança para que ela possa se desenvolver bem, né? E aí toda a sua potência enquanto ser humano, enquanto criança, para se tornar um adulto saudável, potente, dentro das suas relações familiares. Você me falou uma frase muito bacana mais cedo, a gente conversando. A gente não consegue mudar o passado de uma criança, mas o futuro, com certeza, a gente consegue mudar. Isso é muito bacana. Desde o momento que o programa vocês, eu já percebi que vocês tanto recebem, assim, as pessoas podem ir no CRAS, mas vocês também fazem uma busca ativa, né? Vocês, enquanto vocês estão em alguma localidade, participando de alguma ação social, vocês conseguem identificar para ver se aquela criança ela está sendo atendida ou não, se ela precisa do atendimento desse programa. Sim, a gente faz essa divulgação do programa, porque a família não é obrigada a participar. Sim. Ela tem que ser uma adesão espontânea. Então, a gente faz a divulgação desse programa e a gente costuma dizer assim, que a família tem que querer participar e achar importante, porque às vezes pergunta assim, a família sempre pergunta pra gente, o que eu vou ganhar, né, em participar do programa? E aí a gente fala que a gente vai ganhar, vai dar a ela o melhor que ela tem, que é o desenvolvimento do filho. A gente faz a busca toda ativa, a diferença para essa criança. Toda a diferença, principalmente, muito toda a diferença. Legal. Jorge, nesse programa maravilhoso que existe, o Cesta Verde também, qual a importância de vocês poderem participar desses programas e de poder vender os seus produtos? Como é que é todo esse processo para poder participar dos programas? O processo, né, através, né, das nossas DAPs, né, que é o documento, né, que a gente precisa ter, agora a CAF, né? E a importância, ela é de suma importância para nós, porque o programa ele vem de encontro
aos pequenos produtores, como aqui o professor, né, Almir, já falou. Esses programas vêm de encontro a nós, pequenos produtores, porque nós não conseguimos, né, essa demanda dos grandes supermercados, né, dos grandes hortifrutis, né, eles já têm lá aquela demanda deles, né, e nós não conseguimos. Então, quando vêm esses programas direto ao encontro das nossas necessidades, dos nossos produtos, isso, no meu caso falando, né, foi assim, e tem sido, né, algo assim, essencial para nós. Então, assim, eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui representando, né, os pequenos produtores, ao nosso prefeito, né, porque eu não me canso de falar, eu falo mesmo, foi a partir da gestão dele, desde lá da primeira, né, a gente até conversou isso, pediu a ele olhou sempre com carinho, e a equipe dele, né, a equipe dele representada aqui pelo nosso secretário, que tem olhado com muito carinho para nós, pequenos produtores. Então, a realidade passada, aí, quando ali a Luciana fala, né, não podemos mudar o passado de uma criança, mas podemos, né, mudar o futuro. Se nós olharmos para o passado da nossa agricultura familiar em nossa cidade, e olhamos agora, e a gente assim tem uma esperança para o futuro muito grande. Então, a minha palavra é só de agradecimento a você, como nossa primeira dama, né, a Tassiana, e eu estou muito satisfeito, muito feliz mesmo com o programa. E participo de todos. Que bom. O professor Almir, que sabe, a sua equipe lá, né, eu participo de todos. E sou muito satisfeito mesmo. Isso mostra que todo mundo pode participar do desenvolvimento da nossa cidade. Então, é um espaço que cria também para os grandes produtores e para os pequenos produtores. Almir, programa Cesta Verde Campista. Um programa lindo que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Me conte um pouquinho sobre ele. Esse é um programa, na verdade, o grande movimento nosso é de combate à fome e de remuneração dos nossos agricultores, pequenos agricultores, agricultores familiares, como a gente disse aqui, né? Então, nós temos a alimentação escolar, que é fundamental, que tem que remunerar os agricultores familiares e levar alimento para as crianças nas escolas, e tem para levar para as pessoas em vulnerabilidade social. Cesta Verde Campista, financiado uma parte pelo governo federal e outra parte pelo governo municipal, que é quem roda o processo, é um programa, eu considero perfeito, né? Você comprar alimento do agricultor familiar e entregá-lo para quem precisa, e alimentos que a gente chama na agricultura de FLVs, frutas, verduras e legumes, que a gente normalmente, e as pessoas não têm acesso, porque é fácil você comprar açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo e sal. Você vai no supermercado, a gente no dia estava falando disso, compra isso, armazena, faz uma panela de arroz e a semana inteira está ali. Agora, 2 vezes por semana você comprar folhas, hortaliças, que é caro e parece que não dá sustância, né? A gente acha que as pessoas não querem. E aí a gente cria um programa desse, o governo federal tem isso aí, esse é um projeto e que a gente tem que perenizar. O grande desafio é isso. Na verdade, né? É um programa que ele ajuda 2 setores, tanto na assistência com a segurança alimentar e no desenvolvimento da economia da cidade, local, e também gera empregos. Gera emprego, porque o que é que a gente faz? É a economia que a gente chama de economia circular. Nós temos aproximadamente 200 agricultores envolvidos nisso. Tem gente de São Francisco, tem gente de São Fidélis, tem gente de Friburgo, tem coisas que a gente não produz aqui, que as famílias nunca viram, né? Aipo, taioba, machixe, que era da minha infância, né, que ninguém conhece, os que a gente chama de punks. As pessoas agora estão falando muito em punk. Plantas alimentícias não convencionais. E de qualidade. E de alta qualidade. Então, esses agricultores, quando compram estes produtos, eles gastam no comércio campista. Eu costumo brincar com os meus amigos comerciantes lá do CDL que dinheiro dá em árvore, mas precisa plantar e cuidar. E quem faz isso é o agricultor familiar que produz. E o dinheiro, quando ele vem aqui, alguém de Friburgo vem aqui entregar para a gente no Cesta Verde Campista, ele acaba comprando aqui, ele leva um caminhão de tijolo,
ele compra cimento, Verdade. ele compra Circula a roupa. economia, né? Então é a atividade agrícola gerando emprego e renda o tempo inteiro. Quando você vai no supermercado e compra um produto campista, um queijo campista, uma cachaça campista, uma linguiça campista, uma hortaliça campista, é o dinheiro que cria e gera emprego e gera renda. É isso que a agricultura faz em qualquer região e é isso que nós estamos fazendo num programa que eu tenho certeza que as novidades um programa que precisa virar um programa de Estado que não é mais do prefeito, ele precisa estar aí para sempre. É isso que a gente faz. E o Cesta Verde, ele chega tanto nas instituições também como chega na criança Nas feliz. famílias do Criança Feliz. Aí eu te faço uma pergunta, Lu, porque muitas vezes as pessoas têm essa sensação que as crianças não querem os legumes, que isso não vai ser bom para nossas crianças. Me fala um pouquinho da importância deste alimento e principalmente para o desenvolvimento dessas crianças. Nossa, total importância. A gente viveu essa experiência com a Cesta Verde Campista, onde as nossas crianças, as nossas famílias, né, foram contempladas pelo programa do professor Almir, muito bem descreveu aqui, e nós recebemos como público prioritário. Então, as famílias do Criança Feliz recebeu a Cesta Verde, e emocionante. Eu sou suspeita para falar, que o professor sabe disso, que a gente fez galpão, então a gente viu toda aquela produção de alimentos chegando fresquinho. Então, quando eu vi aquilo tudo ali fresquinho, frutas, hortaliças, legumes, tão importante, que não falta na mesa da gente, né? Mas que para as famílias que a gente acompanha dentro do Criança Feliz, eles não têm acesso. O que é um gente, direito. Só interrompendo, Luciana, esses dias me contou uma história em que uma criança nunca tinha visto uma banana. É verdade, é verdade. E aí, assim, quando a gente chegou, quando ela viu, e é tão emocionante, que é uma criança pequenininha, né, de 2 anos, que é nosso público, mãe, banana. E a mãe mãe solo, com 3 meninas, e falou pra gente, assim, emocionado, quando recebeu aquela cesta verde. Porque é uma cesta verde, mas é uma cesta completa. Eram 20 produtos, na maioria das cestas, né, diferentes. Então, era pesado, e elas carregavam aquilo com muito prazer, agradecendo. E é um direito, né? A alimentação saudável é um direito de todos nós. E ela falou assim, é a primeira vez que eu vou conseguir fazer uma vitamina para as minhas filhas. Porque até hoje eu nunca tive condição de comprar uma banana, comprar todas as frutas que ele tinha, porque tinha banana, tinha laranja, tinha mamão, né? Fora as verduras e os legumes. Então, isso para a gente que trabalha com a primeira infância, vendo crianças que não têm acesso, de fato, a essa alimentação saudável, não tem preço. E o trabalho de vocês vai além, porque existe uma equipe de nutricionistas junto com o pessoal do Cesta Verde. A gente tem uma parceria com o SAM. Que observa a necessidade de cada família, às vezes de acordo com a idade de cada criança, para que os nutrientes certos cheguem a essa família. Sim, tem uma equipe dentro da secretaria, a gente tem uma equipe que chama Segurança Alimentar Nutricional, que é o SAM. Nessa equipe nós temos nutricionistas que trabalham conjuntamente, e a gente tem um formulário que inclusive é aplicado, que chama-se EBIA, que é uma escala nutricional, que cada família que está no programa, essa escala é aplicada e ele é avaliado, né, a necessidade, a carência e a insegurança alimentar de cada família. Então, são famílias contempladas de acordo com a insegurança alimentar naquele momento. E é fundamental, porque se você falar de desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil, como não falar de uma alimentação saudável? Quando dizem que criança não gosta ou que as famílias não gostam, é uma inverdade. Isso não é verdade de fato, porque a gente eu presenciei, toda a equipe do Criança Feliz, e até hoje, né, como que isso é importante, a alegria de receber essa cesta. E depois a gente recebia fotos, vídeos de panelões de sopa, desses alimentos de fato sendo consumidos por essa família. Então isso não é uma verdade quando dizem que as crianças não gostam, pelo contrário. Elas gostam e é um direito, né? Que maravilha. Delas. Muito bom. Jorge, me fala, e você também vai ter a oportunidade de explicar porque nem todo mundo participa desse programa. Por quê? Ao primeiro momento, há ainda alguns agricultores, né, que não têm a documentação em dia, né? Que é preciso, né? A questão, antes era a DAP, agora é a CAF. Mas o pessoal da Secretaria de Agricultura tem feito esse trabalho, até mesmo de conscientizar os agricultores, né, a importância deles estar participando.
E quando a Luciana fala aí dessa alegria da família receber, né, a cesta verde, a gente também conversa com o pessoal lá do galpão da prefeitura, da secretaria, né? E o pessoal fala para a gente a alegria quando eles também participam dessa entrega dessa mercadoria. Bacana. Então, ver sua produção chegar na casa, na família e vivenciar, sei lá, tá arrepiado demais, gente. Então, assim, eu como produtor, eu fico imaginando, e a vontade minha é participar. Poder ir lá fazer a entrega. Isso, de estar ali para me ver, né? Porque eu fui nascido e criado em fazenda. Então, nós antes aqui até estávamos conversando. Nós não tínhamos, né, aquela riqueza de dinheiro, né? Mas tínhamos muita fartura. Muita fartura. Então, assim, hoje tem frutas que nossas crianças nem conhecem. Eu até comentei com ela, né, abio roxo, abio branco, saputi, abricó. Então, são essas frutas que nós brincávamos. Eu cresci brincando de uma fazenda que a gente saía para brincar, para caçar, para pescar, e a gente se alimentava com frutas, chegava em casa à tarde do dia. Então, assim, é muito interessante, é muito assim, o pequeno produtor que ainda não está, ele precisa se conscientizar disso, né? Além da questão, né, financeira, que é claro, né, veio como um suporte muito bom para a gente, é a questão do prazer também. Então, você que é produtor, que ainda não participa, não basta querer participar. Tem que estar dentro da regulação. E se você não tiver a documentação, ali na secretaria, vocês conseguem dar toda a orientação, o caminho para poder buscar essa documentação, não é, Almir? É isso, o que o Jorge falou sempre, ele citou duas siglas e o tempo inteiro aqui, né? DAP-CAF, né? A CAF é o CPF do produtor, para quem está nos ouvindo aí. É o cadastro do agricultor familiar. A gente faz um cadastro, o Sindicato Rural faz, a Emater faz, o INCRA faz, a gente tem feito lá, que emite um documento para dizer assim, você é agricultor familiar. Ontem, e me permita contar uma história, a gente esteve na Ilha da Mombaça. É uma ilha muito polêmica em Campos, que inclusive foi feito um assentamento e veio uma decisão judicial para a gente desapropriar uma família. Ontem nós estivemos lá com o judiciário e todo mundo para tomar uma decisão de que aquelas famílias precisam ficar lá. E eu falei assim com o judiciário, falei assim, eu posso emitir uma documentação para eles venderem para o PAA, Cesta Verde Campista, ou para alimentação escolar. E a ilha é bem preservada, é uma mata muito bonita, preservada. Então o CAF é isso. Toda a documentação que precisa ser emitida para participar. E o agricultor tem que aprender o seguinte, qualquer cidadã, ele precisa estar sempre preparado para as oportunidades que a vida lhe propõe. Qualquer jovem tem que estar preparado para o emprego que aparece, para o concurso que aparece, para o vestibular que aparece, para as oportunidades que a vida faz. O agricultor é a mesma coisa. Se ele não estiver preparado, quando aparece, vai embora. Então, o banco que faz o financiamento, né, Jorge? O banco que faz o financiamento quer a CAF, precisa da CAF. E o produtor, às vezes, isso a gente se perdeu no tempo. Então, é isso, para não ficar dependente do sistema público o tempo inteiro. Esse é o grande desafio. O agricultor tem que cuidar disso. E a gente faz isso. Então, assim, todo este movimento, a Luciana falou do processo aqui, que hoje a gente trabalhou muito. Ontem a gente esteve lá com o Rodrigo Carvalho, com a Aline, que a gente vai lançar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Vamos recuperar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso tudo tem a ver com remuneração, com qualidade de vida, com a criança feliz e bem alimentada, que gera emprego e renda. E que cresce... com o outro, não tem nada. É como um corpo humano. Né? Vai falar para o rim que o fígado não é importante. Né? Então, assim, é a mesma coisa que a gente está fazendo tudo junto. Você está aqui um agricultor, um agrônomo, assistente social, e isso nada é separado. E é esse o processo que a gente fez. O importante é que as capacitações não sejam deixadas de lado,
porque a gente tem, nós estamos numa era que tem Para muita não gente causar falando. dependência e eles Isso, terem, às vezes, a isso, possibilidade de caminhar por si próprios. E o isso. professor aqui, a questão da documentação, no meu caso, eu tive, há 2 anos atrás, 2 crises de coluna, hernia de disco e nervo ciático. Então, assim, eu fiquei impossibilitado. Eu peguei minha documentação, fui no sindicato, quando eu levei no INSS para fazer minha perícia, que puxaram lá, né, o meu, todo, né, o meu CPF, e ali eu levei todas as comprovações que eu tinha como agricultor, né, a inscrição estadual. Eu tive o benefício de quase 1 ano eu fiquei pelo INSS. Então a gente sabe que a Previdência Social, muito difícil hoje você conseguir benefício. Então quando deu ali, que eu sou um produtor rural, um produtor de agricultura familiar, e que dependia da minha saúde para me trabalhar, então eu consegui esse benefício. Então hoje eu falo para o pessoal assim, eu não vou parar não. A documentação é essencial mas falta para proteção também. falta 2 anos para me aposentar, mas eu não vou parar não. Não para não, é bom deixar a cabeça sempre em ação. Professor, quanto ao escoamento da produção dos produtores, principalmente ali dos quilombolas, a prefeitura também atua como uma compradora em potencial? Compra, a prefeitura, assim, a gente tem 2 modalidades de compra que eu gostaria de destacar aqui. Um é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as escolas compram para os alunos. Outro é o Cesta Verde Campista, que veio o PAA, que a gente está falando muito aqui de compra direta. Inclusive, o Jorge acabou de mostrar aqui que o nosso grupo, que tem um grupo WhatsApp com eles, está perguntando o que é que vocês têm para vender. Ai, que maravilha. Né? Porque o que é que você tem para vender, o que a gente compra. Já viu, as donas de casa e os donos de casa têm um movimento de qual a fruta da época para comprar. A gente faz a mesma coisa com o Cesta Verde Campista, porque a gente tem dinheiro finito, então a gente tem lá R$500 mil. Então a gente compra o alimento da época para economizar o dinheiro, a gente faz esse movimento lá. Né? Então é época de manga, compra manga. É época de abacaxi, a gente compra abacaxi. É época de mamão, a gente compra mamão. Quando a gente economiza, a gente consegue atender mais pessoas. Mais família. E assim, com base nas nossas nutricionistas do SAM, da Secretaria de Desenvolvimento Humano, quer dizer, é uma engenharia muito legal de trabalhar junto na equipe. E nós não compramos fruta cara. Então tem época que você vai no supermercado, o mamão está altíssimo. Então, peraí, mamão nessa época não. E a gente faz a mesma coisa com os quilombolas. Nós temos em Campos vários quilômetros. Morango ainda continua em alta, gente? Depois dessa... Não. O morango, a febre do morango. Estamos estragando o morango, botando açúcar no morango, né? Esse negócio do morango do amor aí. Mas assim, a gente tem vários quilombos em Campos e existe uma política nossa, junto com a Defensoria Pública, para incluí-los. Tem Custodópolis, Lagoa Feia, em Aleluia. E eles têm as produções próprias. É a primeira vez que uma prefeitura do estado do Rio de Janeiro coloca na merenda escolar, no edital da merenda escolar, que está na praça, a Secretaria de Educação fez o edital e colocou que os quilombolas vão poder entregar alimentos nas escolas nos quilombos. Maravilha. Isso é uma referência nacional. E a gente faz também no Cesta Verde Campista. Então, na época de manga, ano passado, por exemplo, quando tem seca, produz muita manga. Então, por exemplo, tinha manga que dá demais no ano passado, ali em outubro, novembro. Então, a gente vai lá no Cesta Verde Campista, vamos pegar manga. Vamos pegar abacaxi, que é em novembro. Então, a inclusão é por aí, na comercialização. A comercialização é tudo para o agricultor. As pessoas não têm noção como é que o agricultor joga fora a sua produção, porque não tem quem compre. E só para encerrar, existem 3 palavrinhas mágicas na agricultura: quantidade, qualidade e continuidade. O agricultor tem que ter quantidade, tem que ter qualidade e tem que ter continuidade. O agricultor familiar não tem isso. Então, por exemplo, o supermercado precisa disso. Quando a gente vai num hortifruti mais chique, você não quer saber. A fruta tem que estar ali naquela gôndola, naquela posição. O dia que muda a posição, o freguês fica bravo. Estranho. E naquele padrão de conformidade. Né? Então, assim, é por isso que provoca muito desperdício.
E aí Às o pequeno vezes não a tem. fruta ou o legume feio, ele só é feio, mas está rico em nutrientes, está ali Existe um pronto para Você sabe consumo. que existem movimentos no mundo de compra fruta feia, mas nenhum pegou. E Portugal fez, Estados Unidos fez, a gente fez no Brasil, para ver se diminui o desperdício, que normalmente a gente joga de 30% a 60% no lixo. Uma pena. É por isso que a gente aumenta. Quer dizer, hoje a gente joga alimento no lixo, no mundo, para abastecer 2 bilhões de pessoas. E tem 800 milhões passando fome, não precisava mais aumentar a produção. Nossa. E aí, voltando aos quilombolas, a gente tem eles produzindo, agregar. A gente tem que ampliar isso para o pescado artesanal. Meu sonho de consumo é criança feliz comendo seu peixinho diariamente, num programa de compra direta do pescador, do Farol de São Tomé. Gente, o trabalho Entendeu? não para. É Entendeu? assim. E um trabalho que vai realizando, vai puxando o outro, vai trazendo novas ideias. Você vê, uma Cesta Verde Campista faz todo esse movimento importantíssimo na cidade, mas principalmente na vida de quem mais precisa. Só lembrando que ela não é verde, ela é colorida. Ela é colorida, é verdade. Só o nome. Lu, me diz uma coisa, você, nesse tempo todo de vivência, de estar na casa de várias pessoas, conhecer muita gente, qual, assim, foi o momento mais marcante quando você lembra, ainda toca o seu coração? É um dos momentos mais marcantes dentro do programa, que já tem 2 anos e meio, né? Ele todo é um programa que me toca muito. Eu sou técnica de serviço social, né? Então, como assistente social, é você estar junto com essas famílias, né? É uma coisa que é transformadora para a gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, mas o momento mais marcante, de fato, foi a entrega da Cesta Verde Campista, onde a gente participou junto com o professor Almir, com a agricultura e com o SAM. Então, quando a gente entregou mesmo, entregando as cestas para essa família, naquele momento ali, vendo dentro das casas, onde não tinham nada, e aí eu costumo falar que a gente é ponte para acesso a direitos, né? Que é um programa do governo federal, Criança também é um programa do governo federal, mas o nosso município executa, e executa com excelência, executa lindamente, né? E graças a Deus a gente tem os gestores que têm esse olhar, essa preocupação com quem mais precisa, a preocupação por cuidar das pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Então, para mim, esse momento mais marcante, todos são marcantes, mas o que realmente toca o coração da gente foi esse momento da Cesta Verde, essa entrega, e você vê que as crianças ali na hora abrem a cesta e consomem as frutas ali com ansiedade. Teve um episódio também no CRAS, a gente entregando ali naquele momento as cestas verdes, e eu tinha uma sobra numa caixa, né, com bananas, com outras frutas, e a criança pegando, e mãe, botando no carrinho, a gente tem foto, registro, e ela colocando ali no carrinho para levar para casa, ela com os irmãozinhos, com as outras crianças. Então isso é um momento muito marcante, é você saber que você pode ser essa ponte de acesso a direitos, né, que todos nós, como seres humanos, temos. E para quem não tem, receber esses legumes, essas frutas, é um momento de muita valorização, muito, né? De um olhar, muito, assim, muito importante, porque às vezes é natural para a gente, mas para aquela família nunca chegou. E às vezes a gente tem esse preconceito de achar que essas pessoas não ligam para esse tipo de alimento, né? É um alimento saudável, é um alimento essencial, inclusive para o desenvolvimento humano de uma gestante, né, do bebezinho, como das crianças, e a gente acha que essas pessoas não se importam com esses alimentos. Isso aí não é uma verdade, como a gente já falou. Isso é um mito. É um mito, porque elas querem esse alimento, elas pedem por ele, elas só não têm acesso, né, economicamente, pela condição, no momento ali de vulnerabilidade que elas vivem. Mas quando elas recebem isso através de um programa, isso é assim, uma alegria para elas, e isso é fundamental. Isso transforma vidas realmente. Jorge, como é que o programa, você participar e poder vender, como isso mudou e transformou não só você, mas a sua família? Então, né, tirando aí a questão financeira, que é claro, né, que é muito importante, porque antes a gente ficava meio perdido. Eu já tive muitas colheitas de muitas coisas lá no sítio que acabou perdendo, porque não tinha para onde escoar mesmo. E é claro que a questão financeira, ela é muito importante para nós,
Mas, assim, o que eu penso, esse valor para mim, é o valor do que isso significa, o estímulo. Porque eu penso que o agricultor ele precisa ter a alegria, porque você produzir é maravilhoso. Você lidar com a terra, você preparar a terra, você jogar a semente, você ver a semente nascer e crescer. É como se fosse um filho. Para nós, né? Pai e mãe é como se fosse um filho. Eu vou acompanhando, vou olhando, eu vou procurando ver. Aí lá se tem lá uma formiga, uma coisa que corta um pé de aipim que está nascendo, eu já vou procurar para combater, né? Então, assim, mas quando a gente consegue a parte final de entregar, eu não falo nem em venda, eu falo de entrega. Eu vou entregar minhas mercadorias, porque eu vou na escola, eu tenho contato com as diretoras, né? A questão aqui, né, do que envolve a prefeitura, né? A gente tem esse contato gostoso com o pessoal da secretaria, se forma uma amizade. Quando alguém sai, né, vai para uma outra, né, trabalho, como já teve lá, algumas meninas que saíram, depois a gente se encontra, como nos encontramos agora, há pouco. Então, cria aquele vínculo, aquela alegria, aquela coisa. De né? fazer um trabalho Já bem tive a feito. alegria. O trabalho acaba fazendo novas amizades. Isso, já tive o prazer do professor lá no sítio, né? Estava com a gente lá. Então, assim. Mas eu digo assim, você quando consegue vender, recebe o seu lucro, você consegue também melhorar a qualidade dentro da sua casa, para o seu filho, para a sua família toda. Era uma realidade antes e hoje completamente diferente. E com aquilo que eu já falei lá, acho que na primeira fala minha, com perspectiva. Hoje o produtor que participa, ele tem uma perspectiva. Antes nós não tínhamos. Antes era aquilo assim, desculpa a expressão, na vontade mesmo, na raça. Porque a gente tem isso dentro, né, na pele da gente, né, quem trabalha com a terra. Tem um desejo de produzir. Eu digo que eu não consigo ver uma terra parada. A vontade minha é lançar a semente. Mas a gente precisa ter o estímulo também. E isso veio, né, como assim, algo de Deus para nós, eu creio. Professor, muito se fala sobre banco de alimentos, como uma forma de segurança alimentar para todos. De certa forma, isso já está sendo realizado por Campos? A Luciana falou muito aqui do nosso galpão, o Jorge falou aqui do nosso galpão, você já esteve lá. Eu costumo dizer que aquele galpão nosso é o nosso banco de alimentos. O que é um banco de alimentos? Na verdade, o que é combate à fome? Né? Será que é combate à fome ou é desnutrição? Os indicadores já dizem que a obesidade está sendo pior do que a falta de alimento. Então as pessoas estão se alimentando errado. Errado. Não falta comida. A distribuição é ruim. Vamos repetir o dado? A gente joga fora comida para alimentar 2 bilhões de pessoas no mundo e tem, pelos dados da FAO, 800 milhões passando fome. Então, a gente não precisa abrir novas fronteiras agrícolas, nós podemos preservar melhor o planeta. A gente precisa de mais nutrição, mais nutricionista, que dê este equilíbrio. A gente precisa que o alimento de qualidade chegue e que a composição da alimentar das famílias melhore. A gente come muito mal. E há um movimento para a gente comer mal. A propaganda leva a gente para a gordura hidrogenada, para as bebidas açucaradas e fala que a comida do Jorge está envenenada. Faz que entendeu? Vai dizer que o legume e a fruta que tem não veneno, é saudável. que não é saudável, tem veneno. A indústria alimentícia mundial faz isso com a gente. O que é o banco de alimentos? É juntar tudo no processo de que a sustentabilidade da produção vai melhorar, o desperdício vai diminuir e quem precisa comer vai melhorar a comida. Vamos no mercado municipal de Campos e o nosso sonho é que aquela feira do mercado vire uma feira melhor atrás da rodoviária e nós não vamos perder isso de vista. Lá tem uma estrutura para banco de alimentos. Lá no SEASCAN, que vai ser licitado, tem lá uma estrutura do banco de alimentos. É onde a gente junta aquilo que porventura ia para o lixo
Mas que ainda pode ser Que consumido. pode ser consumido. Né? Se Porque você para as for pessoas hoje... não acharem que Não, sei, olha não. só, Ele pode ser, ele ainda está ali saudável para ser consumido. Qual é a mas não vai vantagem? descartar, Alguém já viu vai falar em aproveitar. xepa? Já vimos vários. Ó, Vladimir, que é um mão de vaca, não bota isso aí não, tá? Ele adoraria uma xepa. Todos nós gostamos da xepa. A gente vai no final da feira comprar mais barato. Quando o Jorge, lá na propriedade dele, porque agricultor familiar dá um coração desse tamanho. Você vai num fazendeiro grande, você sai lá passando fome. Você vai no agricultor familiar, você sai lá com sacola de comida. É verdade. É isso que ele falou aqui. Não, ó. leva mais umzinho, leva mais Leva mais umzinho, não leva ovo, leva comida, leva uma galinha. É desse jeito. O que é o banco Porque, de na alimento? verdade, tem um sentimento daquela produção. É isso que ele ali, falou né? aqui. É. Você vai, a gente vai assim, daqui a pouco você chega lá do seu Deilton com um frango no feijão, um galo no feijão. Os jornalistas, todo mundo fala assim, Almir, me leva para a roça, me leva para a roça, né? É o tempo inteiro ali, o Gustavo fica lá. Então, assim, o banco de alimentos, eu já visitei vários pelo Brasil afora, uma rede de supermercado, tem um leite que está próximo do vencimento. Se ele me entregar hoje mesmo, ele Vai chega ser lá. consumido. É simultâneo. Tá sendo a coisa mais linda que nós já fizemos em Campos, depois do Sexta Verde, o dia que eu recebi um vídeo dessa aqui, de uma criança comendo uma fruta, que eu mandei para Vladimir, que foi de arrepiar e de chorar, foi a gente fazer a exposição e receber 1 quilo de alimento. Foi um negócio meio ali na vontade, que até outro dia a gente estava distribuindo lá para os amigos do Rio feijão. As pessoas choraram. Caramba, a gente pode fazer isso. O que é o banco de alimento para concluir? Criar uma rede de solidariedade, de combate à desnutrição, onde quem pode mais vai ajudar mais, sem gastar 1 centavo por isso. E se todo mundo puder ajudar de alguma forma, a gente consegue atender a todo mundo. Isso é tão importante as pessoas entenderem que a responsabilidade não é só do poder público. Todos nós temos, de alguma forma, responsabilidade com o próximo. E o que acontece nisso é que, do ponto de vista agronômico, eu levo sustentabilidade para a produção, porque eu vou reduzir a área de plantio, eu vou ser mais eficiente, eu não vou precisar expandir a área, eu vou desmatar menos, eu vou preservar mais o solo, eu vou preservar mais a água. Então, quer dizer, é um movimento. Isso é um banco de alimentos. E nós já temos 2 projetos para 2 bancos de alimentos em Campos, um na nova Feira do Mercado e um no Ceasa, mas nós já temos esse banco de alimentos funcionando dentro do galpão da Secretaria de Agricultura, dentro da Rede Ferroviária Federal. É isso. Gente, o professor Almir falando aqui, junto com o Jorge, me lembrou muito da época que eu trabalhava no banco. E eu era uma daquelas meninas, posso ajudar? Atendia aquela população ali na frente, as pessoas ali na frente. O que eu recebia de limão, leite, laranja, e levavam para mim com aquele carinho, porque aquela produção daquela pessoa, então eles retiraram daquela produção deles e levaram. Isso que eu falo, é um valor sentimental muito grande, é lindo. Aí eu te pergunto, Almir, nessa vivência toda, nessa experiência, não só como secretário, professor, qual foi um fato assim, engraçado que você já vivenciou? Ixi, um monte. A roça é um lugar de diversão. Né? Mas eu gosto muito de um pedagógico. Meu pai, sempre nosso pai, sempre seu Júlio com aquele sorrisão, né? Amém. Meu pai, eu tinha uns 8 anos, eu estava num curral, um laço, e tinha um boi sonso. Sabe aquele boi sonso? Parece que é manso, mas não é. É, sonso. Eu tô lá rodando um laço para laçar o boi sonso. E tá pai gritando, menino, 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 menino. O boi sonso partiu de lá, meteu o chifre embaixo de mim aqui, me jogou por cima da cerca. Nossa senhora. Ele olhou para mim do outro lado da cerca, machucou não. Falei para você tomar cuidado com o boi sonso. Até hoje eu tenho medo de boi sonso.
Viu, Isso gente? serve para a vida. Cuidado, hein? Cuidado com o boi sonso pra não levar uma chifrada. Até hoje eu tenho medo de gente sonsa. Gente, que delícia de bate-papo, mas agora a gente vai pro quadro Você Sabia? Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo? Que a agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como feijão, mandioca, hortaliças, leite. Você sabia que o tomate é uma fruta? Essa confusão toda, como ele é considerado muitas vezes por algumas pessoas que ele é um legume, é porque ele tem um baixo teor de açúcar, tendo esse gostinho mais salgado, e assim ele é misturado na salada pertinho dos outros legumes. Você sabia que o leite materno é o melhor e mais nutritivo alimento do mundo? Porque ele é rico para o desenvolvimento humano. Você sabia que a primeira escola de agronomia no Brasil foi criada em 1875, no período lá no período do Império? E aqui no TaciCast, nenhum convidado vai embora sem receber antes um presente lindo e especial ou saboroso que são oferecidos por profissionais e produtores daqui da nossa cidade, com o quadro É de Campos. E hoje a gente vai poder presentear nossos convidados com um querido bolo, que é o bolo que a Carla está oferecendo. A gente vai deixar o arroba de todo mundo, é o arroba querido bolo. Hoje a gente também vai oferecer doces maravilhosos do Hoje Pode, da querida Bruna, onde o seu arroba é o arroba hojepodeconfeitaria.10. E também vamos oferecer o cookies que a Rosana mandou da Doce Fouillé, que é o arroba docefouillé_cookies. É uma forma da gente poder não só ajudar e divulgar os produtores rurais da nossa cidade, mas também os empreendedores da nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês. Foi, assim, uma entrevista maravilhosa. Eu acho que a gente consegue levar para casa de cada cidadão um pouquinho de informação de quanto é importante várias ações que são realizadas. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está assistindo esse programa. Eu quero agradecer também a Andreia, da Real Dreams, que fez toda essa decoração maravilhosa do nosso programa. Muito obrigada e até o próximo TaciCast.